Olá, boa tarde, pessoas. Acabei de falar que nem de gente eu gosto, mas tô aqui. Tô aqui rouca, então peço perdão por isso, adiei até pra gente vir ter esse papo, mas a rouquidão não vai, a egrégora tá aí, é melhor a gente conversar pra não dar ruim, né? Eu já tô assistindo aí um monte de gente aconselhando, pensando em Beltane, pensando nos oráculos, né? Uma coisa no Samhain, a gente trabalha essa energia dos mortos dessa forma, do desencarne, e é muito controverso. Eu acho que vale muito a gente bater um papo, entender um pouco melhor o que tá rolando. Então vamos pensar um pouquinho. Acho que pensando sobre egrégora, eu vou logo entrar no tema e a gente vai desenrolando outras coisas aí no caminho. Que momento é esse que a gente está vivendo? Então vamos voltar desde o começo, entendendo isso e qual é o começo. A entrada do Sol no dia 23 nessa energia escorpiana, ou seja, Plutão, que trata de morte e renascimento, que transforma e que nesse momento, com Marte entrando agora em Escorpião também, ele passa a transformar pela revelação de segredos, ou seja, aquilo que você não estava conseguindo enxergar ou não estava conseguindo elaborar e colocar para fora, não vai ter nada embaixo do tapete. Se segura, se você tem segredinho aí para ficar guardado. O negócio vai ferver, não é momento nem de pensar nisso, de forma alguma. A gente vai ter todo um impulso, uma energia do universo de revelar, de trazer à tona, de fazer ferver. Então, mesmo aquelas nossas sombras, aquelas características que um Netuno que está em peixes agora vem mantendo a gente no campo da ilusão, querendo acreditar que aquela pessoa é legal do jeito que a gente quer que ela seja, que ela gosta do jeito que a gente quer que ela goste. Então, mesmo com tudo isso, o que vai acontecer agora é esses véus se rompendo. Quando a gente pensa nessa energia do véu da vida e da morte mais tênue, a gente está falando também dessas energias se somando e influenciando diretamente aqui. Vamos lembrar que para a espiritualidade, se a gente for pensando até nos panteões, nas divindades, a gente já pode ir pensando de diversas formas que esse valor de bem e mal e de pecado, eles não existem. Eles são criações do homem. E de que homem? Do homem cristão ainda. Ou seja, do homem branco que venceu guerras com o seu poderio econômico, que matou, açoitou, usurpou terras, sequestrou, torturou. Esse, para diminuir a sua culpa, contou uma história floreada pra gente depois. E essa é a história que a gente engole. Até hoje a gente engole essa história. Essa não é a nossa história. E isso é uma escolha. Quais são as escolhas que você está fazendo para a sua vida? Você prefere, como eu, a pior verdade do que aquela linda mentira travestida de muito amor e carinho? Existem formas para se fazer isso? Existem. Isso depende muito da nossa paciência naquele momento. Mas a verdade é sempre melhor. Sempre. Tenha ao seu lado pessoas que não tenham medo de olhar para você e te dizer a verdade. Isso é muito importante sobre as coisas. O que a gente vive nesse momento com Beltane, né? Que já vem acontecendo agora para o dia 31. Então vamos começar a pensar nessa energia de Dia das Bruxas, Halloween, Dia do Saci, todo o folclore, o próprio Dia dos Mortos, né? E na sequência, antes do Dia de Todos os Santos, que é o dia 1º, no dia 2, o Halloween, né? Então, o dia depois dos mortos, então, dos santos, é o Dia dos Mortos. Então, vamos entender que egrégora se abre nesse momento. O que é uma egrégora? Então, se a gente for pensar
No Kybalion, eu tenho estudo muito hermetismo, como acho que uma bruxa, quem se aprofunda no entendimento das culturas ancestrais, precisa beber dessas fontes mais antigas, de quem foi beber em fontes ainda mais antigas. Eu, como bruxa, honro as bruxas que vieram antes, então Helena Blavatsky é uma delas, e é uma das prepulsoras do hermetismo. A gente não pode negar mulheres que fizeram um nome numa história que foi contada por homens majoritariamente. Então eu não nego jamais, e eu volto, bebo sempre dessa fonte, ainda que dentro dela exista toda uma contaminação de um Deus monoteísta também, de alguma forma, e não está bem aonde eu também trabalho. Mas se a gente for pensar na terceira lei do universo, a da vibração, a gente consegue entender muito bem quando a gente diz que nada está estático, tudo está em movimento. Que movimento é esse? É a egrégora que a gente abre num festival que antes era pagão e que foi cooptado pelo cristianismo, mas que várias culturas sincreticamente têm alguma coisa daquele momento, porque como a sociedade se constitui através dos tempos, né? A humanidade olha para aquilo vivo que tem em torno dela. Ou seja, a própria história de vida, a observação da natureza. A natureza é a nossa grande educadora, é a nossa grande mãe, é quem está o tempo todo dizendo, olha, presta atenção nos ciclos, olha, tem um tempo de cuidar da terra, tem um tempo de semear, tem o tempo de colher, e que precisa ter havido rega nesse caminho. E depois de colher, a gente novamente precisa voltar a trabalhar essa terra. E para isso precisa de um tempo de reestruturação, que é o tempo do inverno. Então, quando a gente pensa em Samhain, que é esse período do inverno, onde tradicionalmente nascem essas tradições de Dia das Bruxas, o próprio Halloween celta, que nos Estados Unidos vira isso, quer dizer, para quem está lá na Roda Norte, que não é nem o nosso caso aqui, olha que loucura. Então, para quem está nesse lugar, o sentido é todo do inverno, do olhar para si, do sombrio, do sol ter se escondido, dessa ausência de luz. O que a gente está vivendo aqui no Hemisfério Sul, o que a gente vive aqui no Hemisfério Sul é o oposto. A gente vê o sol cada vez mais alto, em caminho do verão. Então, quando a gente chega em Beltane, nesse período do final de outubro, já entrando novembro, a gente está na alta primavera. A gente está agradecendo aquilo que a gente semeou em Ostara um pouco antes, que agora brotou e está crescendo e vai começar a dar frutos, que dê bons frutos e que tenham flores, porque as flores garantem a semente e a polinização. Então, cada um desses sabás e esbás, que não precisam ter esse nome, podem ter o nome que vocês quiserem dar, mas eles têm um significado muito mais profundo, que não se relaciona com uma religião. Quem faz a religião são os homens, é a humanidade que constrói. E o que é esse religar religioso? Se a gente for falar do profeta Jesus lá atrás, e ele falando de religião e da fundação da Igreja de Cristo, que é um texto já mais humanoide, não de Jesus, também é uma curiosidade sobre a Bíblia, os textos não são escritos pelo profeta, são escritos por aqueles que o seguem. É uma narrativa dele mesmo. Tem uma interpretação aí. Que interpretação é essa? Eu sempre brinco de você conheceria, você ia trombar Jesus no seu rolê? Qual a chance de você trombar Jesus no seu rolê? O meu rolê, eu tenho certeza que esse parça aí já colou, porque eu sou desse rolê exatamente. Mas Beltane é onde a gente constrói o grande rito. Então ele é um festival da paixão, da sensualidade. Esse período em que a gente tem Plutão aí dizendo, põe pra fora as suas sombras, vai revisitar aquilo lá mais profundo, que você tem mais medo.
mas que te dá aquele frio na barriga mais intenso, mergulha aí. Eu acho que o grande rito, ele ajuda olhar para Beltane agora, para o grande rito, e pensar que eu posso mergulhar nessa sombra de uma forma ainda mais profunda, com Plutão no céu, olhando e falando, vai. Mas no dia 31, eu aproveito a egrégora que tá forte aí, que era o que a gente estava falando de vibração antes. Então, essa vibração potente em que tantas pessoas por todo o globo vão estar ali envolvidas ou na alegria do momento, da celebração pela colheita, pelo tempo que veio antes, ou agradecendo o florir, o florescer desse momento, ou completando, né, o grande rito, então trazendo toda essa fecundidade, essa energia da paixão que é tão necessária pra gente. Eu queria muito provocar vocês com essas coisas hoje e queria falar muito sobre coerência e de que talvez a gente precise aproveitar esse momento dessa egrégora também de morte, tão importante para falar de morte. Eu lembro da Fernanda Young, autora, filósofa, falando um livro dela, e é portanto falar em morte que eu lembro que vivo. Eu gosto muito dessa frase e acho ela essencial. A gente deixa de falar daquilo que é mais essencial e mais importante. Então vocês percebem que são muitas as camadas de muitas questões e que buscar coerência na nossa vida, simplificar, e o que vai te aproximar de uma elevação espiritual, seja ela qual for. Eu não estou nem hierarquizando isso. Estou considerando de forma etérea, sutil. Você está aí querendo se ligar a um Deus todo trabalhado na materialidade, no materialismo. E lembrem-se sempre assim que a dor, ela é um veículo de consciência. Então ficar fingindo que tá tudo bem, gente, porque estar tudo uma merda não quer dizer nada. O que significa alguma coisa é como você está lidando com isso. Como aquilo que está em volta de você está te afetando. É isso.